no benefício smart, cashback parceiro, clientes, consumo. Então, nós vamos criar, a princípio, um modelo que seja composto de todas essas origens novas que a gente criou. Evidentemente, consumo, certo, e revenda, a gente não vai criar, porque elas já têm modelos atualmente operando, né? Mas isso é um dos parâmetros que a gente... Já tem setup para isso daí já feito ou não? Porque tem setup, só que a gente tem que fazer alteração nele. Nós criamos um modelo aqui que chama Diversos, e ele já está abrangendo a... Eu acho que vai ter que fazer manutenção, né, Luiz? Porque o SP a gente configurou agora, tem pouco tempo, essa parte aí dos métodos novos. É porque em desenvolvimento a gente não fez. Deixa eu entrar em produção aqui, peraí. É porque em desenvolvimento a gente não criou esse modelo. Então tem que fazer, então, para a gente poder testar, né? Aí a gente tem que criar ele lá em um ambiente... Quem que pode criar isso daí, Leandro? Você ou a Ana? Quem é que está mexendo? Leandro? Ô Luiz, eu acho que você pode ajudar nós a criarmos aí? Não, a gente pode replicar o modelo lá que existe em produção para desenvolvimento. Tá. Então, porque a gente vai precisar, né? Porque aí fazer uma query, alguma coisa, pegar o modelo e dentro do código tomar um segmento X e Y, precisa das informações, né? Então, aqui já tem esse modelo criado, entendeu? O que nós vamos ter que fazer é vir aqui dar manutenção nele, ó. Tá vendo que já tem colaborador aqui? É um dos grupos novos que a gente criou. Então, nós vamos adicionar aqueles outros grupos nesse modelo aqui, entendeu? Então, esses grupos... É da onde mesmo, esses grupos? É um parâmetro relacionado à transação de pagamento, que cai na bancada do AP. Lá na bancada do AP, quando você tem a nota fiscal lá, aqui, ó, esse é um parâmetro que tem lá. Porque isso aí, na verdade, é um critério de seleção de dados, né? Então, quando você coloca ele no modelo, é para que o processo de montagem de lotes, ele selecione as notas fiscais que estão com aquele grupo marcado. Então, é um critério de seleção de dados. Então, quando você vem aqui, ó, no AP, deixa eu pegar uma nota aqui. Pega um expense, Luiz, porque... Isso. Aqui, ó, tá vendo? Esse grupo tá aqui, ó. Então, ele é gravado aqui no registro do pagamento, né? na previsão de pagamento. Então, quando você monta o lote de pagamento, ele olha para esse parâmetro aqui e seleciona todos os registros que obedecem a esse parâmetro que está lá no modelo, além dos outros critérios de seleção que o operador do contas a pagar coloca na hora que ele está montando, porque tem outros parâmetros. O modelo, ele tem algumas coisas já pré-programadas, só que o operador, ele informa outros critérios. Então, quando ele vai emitir aqui, ó, ele seleciona lá o modelo, que já tem alguns critérios já pré-definidos. Vou pegar aqui a passada aqui para a gente selecionar os dados. Então, aqui tá vendo? Ó, quando você pega o modelo, ele já preenche aqui, ó, conta bancária, qual que é o perfil do processo, o tipo de taxa de câmbio, ele marca aqui as etapas do processo aqui, ó. Ele pede para ele informar qual que é a data de pagamento que eu quero, certo? Montar esse lote, ou seja, qual que é a data que o fornecedor vai receber. Aqui, nessa aba processada, o modelo traz essas etapas marcadas aqui, já vem pré-programado do modelo, certo? No critério de seleção de pagamento aqui, ó, ele já traz aqui qual que é o grupo,
certo? Se tiver alguma moeda específica setada no modelo, ele já traz, certo? E o método de pagamento também ele já traz no modelo. Certo. Então, aqui a gente pega aqui, eu quero todas as notas que estão a vencer no dia 22/9 até o dia 22/9, cujo grupo de pagamentos é de revenda, cujo método de pagamento é eletrônico, certo? Se eu quiser determinar o fornecedor, eu posso colocar aqui também, se eu quiser colocar um fornecedor específico. Sim, Então, eu posso... aqui ele filtra também pelo vendor aqui. Se eu não colocar nada, ele vai pegar todos os fornecedores que cumpram todos esses critérios aqui de seleção de dados. Certo. Aí você clica em submeter, ele vai aquele concorrente lá que eu ia passar. Não, ele vai, não é aquele ainda. Ele vai rodar alguns outros anteriores, certo? Ele vai primeiro selecionar os dados, trazer para o usuário na tela, para o usuário ele poder conferir, certo? Se ele quer pagar aquilo mesmo, se ele quer aquela quantidade de notas, se os valores estão certos, se os descontos que estão relacionados nas notas lá, se ele não selecionou nada, tá vendo? É porque o ambiente aqui é de teste, então provavelmente não tem nenhuma nota Dessa data aí, né? nessa data de vencimento aqui prevista para pagar. O que a gente pode fazer, por exemplo, para tentar ver se ele traz algum dado, é aumentar o período de vencimento das notas. Isso é um critério também. Eu coloquei só um dia, mas se a gente aumentar o range de datas. o range de data, ele pode pegar mais vencimentos, entendeu? Ô, Luiz, eu vou precisar sair para uma reunião lá com o Simão, porque ele já está me chamando para essa reunião tem uma semana lá, ele precisa entregar os relatórios da UBZ lá hoje ainda, ele só tem agora para falar comigo. Tá bom. Aí eu vou lá, se precisar de qualquer coisa aí, depois você me fala. Isso, a gente marca um segundo call. Tá. Ou ele, qualquer coisa eu te chamo aí também. Ah, beleza. O Pedro disse que vai estar aí no Martins à tarde, ele queria que eu fosse aí para conversar com você sobre algumas coisas aí do projeto, Luiz. Ele está querendo ir aí ou 2 horas, então lá pelas 4h30. Qual horário está mais tranquilo para você? Pedro lá da logística? Pedro. A gente tem aquela reunião lá do follow-up do projeto hoje às 14h30. Só ela, pode ser depois das 15. Então tá, eu acho que ele tem reunião até umas 4h30, aí depois das 4h30 a gente vai. Pode ser. Então tá, joia. Valeu. Então aqui, aqui já, tá vendo, ele selecionou 14 notas, ó. 14 registros aqui de pagamento. Então, aí o operador clica nesse comando aqui, que ele vai ver o detalhe dessas 14 notas, que são os registros de pagamento que ele a princípio, o sistema capturou, que obedece àqueles critérios que foram colocados na nota. Exatamente. Okay. Então, aqui, ele pegou lá 2 notas do fornecedor Brother, algumas outras da Bombril aqui. Isso. Tem notas da Bombril e da Brother. E aí, aqui ele mostra, ele traz tanto notas fiscais do tipo padrão, certo? Que são notas fiscais de valor positivo, quanto avisos de crédito que se reduzem, né? O valor a pagar ao fornecedor. Ele traz tudo. Então, seja tipo de nota que for, certo? Que obedeça aos critérios que você colocou na montagem do lote, ele traz aqui para o operador efetivar o pagamento, se ele quiser, né? Então, aqui, ele está te falando aqui que ele tem um total líquido de 260 mil, 235,48, e aqui ele traz todos os dados, os valores, né? Nota por nota. Seja padrão, seja aviso de crédito. Ele permite aqui que o operador remova, certo? Se ele pode marcar aqui um registro aqui, pode remover, se ele quiser tirar, e ele pode adicionar também. Se ele quiser adicionar um pagamento. Não, peraí. Tem uma nota lá que está com um vencimento um dia depois, o critério que eu coloquei inicialmente não pegou, certo? Ele abre essa página auxiliar aqui, você pode pesquisar pelo beneficiário, certo?
E tem como adicionar mais alguns campos aqui também, certo? Você pode pôr um documento, moeda, data de vencimento, tem alguns critérios aqui para ele incluir registros, né, no momento que ele está montando o lote, para ele não precisar desmanchar e começar do zero, se ele quiser. Certo. Então ele dá o comando aqui, ó. Imagina que ele queira apagar isso aqui, certo? Tudo. Ele dá o comando submeter aqui, certo? Aí o sistema vai processar mais alguns concursos, vai fazer mais alguns cálculos, certo? Isso tudo processo padrão, tá? Isso aqui não tem nada customizado. Vai processar esses 14 documentos aí e ele vai gerar aqui o que ele faz é calcular o valor líquido para o fornecedor. Você vai ver que no final lá ele vai montar uma linha de pagamento para cada fornecedor, somando, né, o valor líquido lá, chegando no valor líquido que tem para cada um, entre valor positivo entre valor negativo, ele vai calcular o valor líquido e vai gerar um registro de pagamento para o fornecedor. Porque essa mecânica do lote, o que ela faz é isso, ela agrupa, né? Então, por exemplo, se eu tenho 10 notas do fornecedor A vencendo no mesmo dia, ele vem aqui, junta e cria um registro único, certo? Agrupando todas aquelas notas e calcula o valor líquido correspondente a elas. E faz um pagamento só. Né? Isso, e vai gerar lá na bancada no arquivo também, né? Na bancada de registro de pagamento e no arquivo uma linha para cada fornecedor. Entendi. E aí sim entra aí aquele concorrente lá dispararia depois. Isso, aí depois que esse processo aqui termina, o último concorrente que é gerado é aqui. Entendi. Se a gente já quiser... tem tudo agrupado, né? Isso, se a gente quiser, a gente pode acompanhar, por exemplo, a evolução dos concorrentes por essa função aqui, ó. Você vem no home aqui, esse painel tem essa função aqui, monitorar as solicitações. Tá vendo aqui, ó? Ele já disparou 4, desde que eu comecei o processo. Ele está rodando esse aqui agora. Apply change, recalcula montantes, tá vendo? Ele está rodando esse aqui agora. Certo. Então, é uma sequência, né, de processos aí que ele executa para a gente conseguir chegar naquele último concurrent, certo? Que gera o KNAB 240. O ambiente aqui ele é meio lento para esse processo aqui. Não sei se vai dar para a gente chegar até lá no último passo. Tem um passo aqui que, inclusive, dá para a gente ver a saída do arquivo. Certo. Mas dá para ver também pelo Forms, não dá, Luiz? A saída do arquivo, não. Dá para você ver a evolução do lote aqui, ó. Você tem um form onde você consulta esse registro de pagamento. Então, aqui, ó, tem uma função aqui que leva para esse form, que é aqui, ó, esse aqui, ó, pagamentos. Certo? Então, você pode ver só que eu estou em produção. Tem que abrir o form aqui do ambiente de desenvolvimento. Espera aí. Não. Deixa eu só. Pagamentos. Ver se ele abre 2 formas aqui, né? Sujada não vai tirar. Estou com um de produção aberto. Então, aqui, ó, acho que é aqui que ele guarda isso, aquele lote, aquela sequência o nome do lote lá que ele grava.
processando. Uhum. Ó, já mudou de status, selecionou as notas. Certo. Então aqui, se a gente vir aqui, é capaz de deve ter gerado mais um concurso lá, ok? Olha lá, tá vendo? Então já está com 6 etapas já. Ele está desenvolvendo pagamentos agora, está em execução. Entendi. Ó, terminou. Porque lá, agora já mudou o status aqui do lote, tá vendo? Então aqui agora, se eu vir nesse comando de ação inicial aqui, eu consigo ver exatamente, tá vendo? Os 2 registros de pagamento que ele gerou, um para cada fornecedor, certo? E se a gente clicar nessa caixa de seleção do lado aqui, ele seleciona embaixo aqui, ó, nesse sumário de baixo aqui, ele seleciona as notas que se referem a esse valor aqui, ó. É o agrupamento, né? Uhum. Então aqui eu tenho o agrupamento das notas da Bombril, são todos esses registros de notas aqui que dão 220, 303 e 30. E essa aqui, certo? É o agrupamento da Brother, que são essas duas notas aqui. 41.335 menos 1.400 dá 39.992,18. Né? Ele traz aqui a conta bancária do fornecedor para a gente conferir. A conta bancária, no caso aqui, essa aqui é a conta que a gente está usando para montar o pagamento, é a conta nossa, da onde vai sair o recurso, né? Uhum. E aqui é a data que eu estou querendo fazer o pagamento. Certo. Deixa eu ver se no form ele já mostrou. Ah, é aqui mesmo. Ó. Vamos jogar aqui no lote lá para ver se ele traz agora. Eu estou desconfiado que ele só grava no form depois que termina o processo. Por isso que ele não está apresentando aqui, tá vendo? Vamos terminar ele aqui. Aí aqui, se tiver tudo certo, né? Aqui o operador ainda consegue remover aqui, se ele quiser, se ele mudar de ideia, não quiser pagar esse fornecedor, mesmo nessa etapa. Ele pode remover, ele pode cancelar tudo, se ele quiser. Tem uma opção aqui. Ô Luiz, nesse caso aí ele... do Tribanco, o layout vai ser o mesmo, né? Mas são processos, eu acho que para gerar o arquivo, acho que são processos distintos. Entendi. Porque Tá? você está usando a conta do Tribanco, né? É um para cada banco. E ele pega, né? Eu acho que ele determina qual que é o mecanismo que vai gerar o TXT pelo banco que eu seleciono aqui para pagar, né? Uhum. Então, nesse caso aqui, eu selecionei o Tribanco, ele vai usar o mecanismo de geração do TXT do Tribanco. Se eu selecionar Santander, ele vai usar o mecanismo de geração do Santander. Certo? Até porque, por exemplo, o Tribanco não tem hoje alguns métodos, né? Alguns métodos. E o Santander tem, entendeu? Então, por isso que o mecanismo é distinto, né? Uhum. Então, se o operador aqui decidir, não, tá tudo certo, eu quero pagar dia 22, esses 2 fornecedores mesmo, os montantes estão certos, as notas fiscais que estão ok. Se ele decidir por prosseguir, ele vem aqui, manda executar, clica no botão ir aqui, e aí ele vai ter um status novo lá. Aí ele está formatando. Aqui ele já está criando um arquivo. Já é o processo já de geração do final. Então, se a gente for lá naquele monitoramento, olha lá, já temos aqui... já tá executando o concurso que o William falou. Exatamente, que está gerando um arquivo. Já estamos com 9 processos, né? O 9º processo já. Está em execução, né? Concluiu. Então, se a gente vir na saída aqui, ó... Já vai ter gerado o arquivo, né? Aí, ó, tá aí o arquivo TXT. Esse é o KNAB. Esse é o KNAB. Esse é o KNAB. Vou salvar aqui, aí a gente manda para você. Isso, manda para nós. Daí, no caso, a gente vai acrescentar, então, 2 novos segmentos. Isso, exatamente. Os segmentos... Os segmentos são esses grupos aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo esse grupamento de registros aqui, ó? Deixa eu salvar aqui para mim, peraí. Eu quero perguntar uma coisa sobre segmento. No caso, a gente vai criar 2 segmentos. Esses 2 segmentos são específicos para bancos específicos? Não, é específico para o método de pagamento. Para o método.
Ah, tá, para o método de pagamento, entendi. Isso. Então, Relacionado por ao exemplo... método e não ao banco X ou banco Y. Isso. Então, a gente tem esse tipo de pagamento aqui que a gente fez, ele Eletrônico, né? Eletrônico, e as contas correntes do fornecedor, deixa eu ver como é que elas são aqui. Aqui, ó. Por que os segmentos são diferentes? Porque a conta bancária do fornecedor, uma é no Itaú, que é o código 341, a outra é no 634, que é no Tribanco. Como eu montei um lote do Tribanco, esse segmento aqui é o de transferência bancária. Esse aqui é o de TED. Entendeu? Então, quando o banco do fornecedor é o mesmo do banco que eu estou montando o lote, ele põe no segmento de transferência bancária. Certo? Que é esse segmento aqui, ó, do KNAB. Quando é TED, ou seja, eu estou fazendo um pagamento cujo a conta corrente minha que vai ser debitada é num banco e a conta corrente do favorecido é para outro banco, então ele coloca no outro segmento, que é o de TED. Entendeu? Então você pode ver que ele tem cada segmento tem um header, aqui ó, ele tem um header e tem um trailer, aqui ó, que é um trailer não, tem um rodapé aqui, um rodapé, né? Que na verdade ele faz uma somatória, né? Porque cada registro aqui tem um valor de pagamento, que é para cada fornecedor, certo? Aí esse header, esse rodapé aqui, ele soma tudo que está aqui Que é o método de transferência, né? O método de transferência, ele gerou aqui, ó, 220.303,30 para pagar. Então, aqui, o rodapé aqui tem o mesmo valor, porque só tem um pagamento. Mas se tivesse vários, esse rodapé aqui, ele geraria somatório, entendeu? Sim, somaria os vários e colocaria os vários registros que tem aqui. Então, aqui no de TED é a mesma coisa. Se tivesse mais de uma TED aqui ele gerou 39.932,18. Então, olha lá, o rodapé é o mesmo valor. Isso aqui é um processo de segurança, tá? Por exemplo, se você transmitir um arquivo para o banco em que essas informações não conferirem, ele rejeita o arquivo. Sim. Certo? Ou seja, se a somatória dos registros, né, de cada fornecedor, certo, não conferir com a somatória que está no rodapé, certo? Ele rejeita o arquivo. Então, é um mecanismo de segurança. Então, cada segmento ele tem um header, certo, dele e um rodapé, certo? Você tem um header principal do arquivo e tem o header do segmento. Né? Então, a gente tem, então, esse processo está implementado para os segmentos de transferência bancária, que é esse aqui, e para o segmento de TED. O que nós vamos acrescentar é o mecanismo que gera o segmento o segmento N e o O. É o com código de barras e sem código de barras, que é a guia simples. Ah, tá. NO. Isso. Naquele teste que a Carol fez e que o William capturou os arquivos para a gente, tem um exemplo de saída do KNAB. Deixa eu ver se eu tenho a mensagem aqui, peraí. Porque a Carol montou o lote, evidentemente pelo processo customizado, né? E aí o William, ele capturou a saída lá. Você lembra, Carol, que dia que você mandou o e-mail? Eu acho que eu te compartilhei com o Alexandre esse e-mail, Alexandre. Do William Roberto, hein? Compartilhou? Então, dá uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se eu pegar a data que a Carol... Porque a Carol mandou, só que teve um problema que não gerou os arquivos na hora. Aí a gente pediu o William, ele capturou depois pra gente. Aqui, ó, montagem de lotes diversos. Arquivo do Banco do Brasil, lote número tal. Ela, tá vendo? Ela mandou aqui o log porque não gerou o arquivo na hora.
Aí depois o William respondeu com os arquivos. Aí depois o William respondeu. Pega o assunto, Luiz. Isso, exatamente. Vou pegar o assunto aqui. Por aqui que a gente acha. No meio do William. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele pegou o arquivo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, nesse arquivo aqui tem vários segmentos. Uhum. Então, que são esses que a gente vai implementar, que hoje estão só no API diverso. Então, aqui, ó, tem um pagamento. Esse aqui provavelmente deve ser de transferência bancária, certo? Porque a conta da Ana Santander, Carolina né? deve ser no Santander, tá vendo aqui, ó, código 33, certo? Esse daqui, da Insuflar, deve ser... Esse é um TED, né, Luiz? Esse tem o código Esse é um TED. Você lembra da Insuflar se foi boleto ou se foi TED? Carol? Foi TED? Tem. Então, isso aqui é o da TED, certo? Esse daqui, ó, do Ministério da Fazenda, é provavelmente um de guia de código de barras. Começa com 8. Provavelmente, o código de barras está aqui, ó. Uhum. Provavelmente, o código de barras é esse aqui, ó. Uhum. E esse daqui provavelmente deve ser boleto bancário. Do Mitsui Sumitomo deve ser boleto bancário. É diferente, né, o arquivo ali embaixo, né? O código de barras, né? A linha digitável que ele traz aqui para o arquivo é diferente. Uhum. Então, esse daqui é aquele que começa com 8. Esse do Ministério da Fazenda aqui, ó, é o que começa com 8. Certo? E esse daqui, ó, que começa com o código do banco. Olha lá, 33 ali, Luiz. 341. Esse aqui é o código de banco, é o código de barras do boleto. Então, Do Banco do Brasil. Não, é do Itaú, né? 341. Itaú não é 341, é Itaú, né? Itaú. O do Banco do Brasil é 001, né? É 001, isso. Então, aqui, ó, a gente tem o segmento de boleto, certo? De transferência bancária, de TED e do guia. código de barras. Beleza. Então, O aqui que a tem gente vai fazer é o código de barras, né? Exatamente. O que a gente vai acrescentar é o de código de barras. Esse segmento aqui. E através do método de pagamento vai saber se é o código de barras ou não. Isso. Através do método de pagamento é que o mecanismo que gera o arquivo sabe em qual segmento que ele tem que colocar. Entendi. Eu acho que aqui no arquivo não tem a identificação do tipo de segmento, né? Se tivesse, seria útil para a gente, né? Mas Ele eu acho que monta não só tem. o layout, né, Luiz? Eu acho que não tem, né? É só o layout. Só o layout. Mas olhando a fonte que a gente tem lá desse concurrente, a gente já vai conseguir ver como é que ele monta. Uhum. É só olhar aí qual que é as posições, né? Quais são as informações e montar ele. Mas foi bem útil, viu, Luiz? Nosso call aí para Porque a gente entendimento. devia ter até gravado essa aula aí. Eu gravei.